Ezequiel 36, 23. Santificarei o meu grande nome, profanado entre as nações, no meio das quais o profanastes. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus. Quando por meio de vós mostrar minha santidade à vista delas. Eu vos tomarei dentre as nações, recolhendo-vos de todos os países, e vos conduzirei à vossa terra. Derramarei sobre vós água pura, e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo. Porei em vós um espírito novo. Removerei de vosso corpo o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e farei com que andeis segundo minhas leis, e cuideis de observar os meus preceitos. Internalize essa profecia para você agora. Tome de novo a palavra. Sobretudo você, Betânia, você consagrado, consagrada, você filho, filha que está aqui agora, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, é para você essa profecia. Vá tomando posse. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes segundo o mesmo Espírito, e gozemos por Cristo Senhor nosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Querido povo de Deus, querida família Betânia, que alegria nessa trilha da cura, aqui na Canção Nova, podemos ir tateando todas as graças que Deus tem para nós, a partir desse tema, pertencemos a Deus, a partir da inspiração que Deus deu ao Padre Léo, de nos deixar, no finalzinho de sua trajetória terrena, essa verdade, para que a gente tome posse, deixe colar em nós essa certeza. Pertencemos a Deus, somos dele, nele, por causa dele, estamos aqui. Estamos aqui na Canção Nova, estamos em Betânia, estamos na vida. Porque é lá na planície da vida que essa pertença ao Senhor precisa se manifestar. Engraçado que no aeroporto, vindo para cá, eu vi uma cena tão interessante, e
me chamou muita atenção. Até então eu não tinha visto uma criança de uns 3, 4 anos no máximo, carregando uma mochilinha nas costas, uma mochilinha que parecia um cachorro, um cachorrinho, ou quem sabe uma oncinha. Não deu para ver de longe, né? Porque não deu para ver muito de perto, para não deixar a família e a criança constrangida, né? Porque de repente a mãe podia perguntar: opa, que aquele negão está olhando ali para meu filho? O que está acontecendo? E aí eu fiquei olhando de longe, meio na espreita, mas me chamou muita atenção, porque a mochilinha que a criança carregava, tinha na extensão, tinha o rosto, que era ou de uma oncinha, ou de um gatinho, ou de um cachorrinho, branco, de bolinhas pretas, assim. E no rabo da mochilinha, era, no fundo, uma coleira, uma correia, na verdade. Tinha até um pegador, assim, onde a mãe trançava a mão e segurava. E a criança caminhando ali no aeroporto, indo para um lado, para o outro, brincando, toda faceira com a mochilinha nas costas, mas a mãe firme ali, segurando na rabeirinha ali da mochilinha, sabe? Então imagine, a mãe ali, aquilo seguradinho, e a criança brincando, a hora agachava, a hora levantava, a hora ia, mas a mãe ali, segurando aquela correia, aquele cinto, a criança brincando com plena liberdade, mas a mãe ali. E vindo para cá, pensando no nosso encontro, na trilha da cura, repassando tudo, Deus falou assim comigo: não tem jeito, pertencemos a Deus. A criança estava com toda a liberdade para brincar, para fazer o que quisesse ali, mas estava ali naquele cinto. Percebe? Não é prisão. Não tem como não dizer que na extensão daquela coleirinha, que para a criança era um ornamento, um brinquedo, algo que para ela entrava no seu universo infantil, todo colorido, com cara de cachorrinho, de gatinho, de oncinha, ela brincando ali, se entretendo, fazendo as suas coisas como se tivesse livre, mas como com toda a liberdade, vamos dizer assim, no seu mundo, no seu universo, no seu espaço, e todos nós tem isso, mas ali estava a mãe, segurando aquela coleirinha, como que cuidando, protegendo. Dá para dizer que aquela criança tem dono? Dá para dizer que essa criança está debaixo de cuidado? Dá para dizer, a mãe, se a criança tentar se afastar demais, se colocar em perigo, o que a mãe faz? Puxa a coleirinha. Eu achei uma estratégia maravilhosa. Não tira a liberdade da criança, porque o mundo dela, o universo dela está ali. Ela estava feliz, brincando, aliás, se sentindo segura pela presença da mãe, se sentindo ali segura, livre, brincando, mas na coleirinha. Com certeza, se tivesse algum perigo, se ela tentasse se afastar muito, se tivesse o risco de cair, de se machucar, se tivesse o risco de se perder, a mãe dá um tranco na coleirinha,
E se o perigo for maior, encurta a coleirinha, traz mais para perto, puxa. Pertencemos a Deus. Pode dizer para quem está do seu lado, deixa eu te dizer, você tem coleirinha. Você tem coleirinha. Desculpe eu te dizer, você tem coleirinha. Você está na correntinha. Não é a da esposa e do esposo. Não. Se bem que a esposa e o esposo até ajudam um pouco a limitar esse teu espaço, porque não existe liberdade absoluta. Quem traz a ilusão de liberdade absoluta é o encardido. Ele traz a ilusão de liberdade absoluta. A sua liberdade é sempre situada, meu irmão. A sua liberdade é sempre contextualizada. A maior ilusão do mundo e a maior ilusão que a droga coloca no coração, na mente dos nossos jovens, é que eles podem tudo. Como isso é interessante no coração dos nossos filhos e filhas. Num primeiro momento eles acham que pode tudo, que podem fazer tudo, que não tem consequências. Aliás, não medem consequências, mas isso não existe. A sua liberdade é situada, aquela célebre frase, sua liberdade começa onde termina do outro. Isso é fato. O mundo, e mundo aqui é na linguagem de São João, do Evangelho de São João. Mundo no Evangelho de São João é tudo aquilo que é contrário, adversário às coisas de Deus. Por isso, Satanás, que é o acusador, no livro de Jó, é aquele que se contrapõe contra Deus. Então, o mundo aqui é tudo aquilo que é contrário às coisas de Deus. Uma das ilusões, das grandes ilusões do mundo que o encardido foi colocando e que levou àquilo que o nosso Papa Emérito Bento XVI tantas vezes acentuou para o mundo, mesmo o mundo não gostando de ouvir, o relativismo ético, cultural, religioso do nosso tempo, o subjetivismo crasso, que chega à idolatria do eu, a egolatria, a eulatria, colocou essa mentira na nossa cabeça, colocou essa mentira no meio da juventude. A sua liberdade é situada. Você não é livre para fazer o que quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser, da maneira que quiser. Isso é uma ilusão mental, é uma mentira mental. A sua liberdade é contextualizada. Seus atos têm consequências. A sua fala tem consequências. As opções que você faz na vida, e você sempre faz as opções, têm consequência. Então, você tem coleira. E você precisa se conscientizar. A coleirinha de Deus. A coleirinha do Espírito. Você pertence a Ele, você é dele, você tem marca. O que é o batismo? Se não essa marca. A outra ilusão do mundo, do encardido. Finja que Deus não existe. Viva como se Deus não existisse. Ele não te incomoda, você não o incomoda, você diz simplesmente, eu vivo bem, estou vivendo bem, sou um carinha bom, minha família é boa, a gente faz tudo direitinho, eu pago os meus impostos, paga muito, demais, o impostômetro está lá em cima, uma das grandes travas do nosso país esse imposto,
esse impostômetro que todo dia só cresce, trava o mundo do trabalho, do comércio, da indústria, quem trabalha, quem emprega, está aí travado em tantas áreas por causa de tanto imposto. Mas você diz: eu sou livre, eu pago os meus impostos, faço o que quiser. Não. Deus tem que ter a primazia. Deus precisa ser o Senhor. Deus precisa vir em primeiro lugar. Deus precisa estar em primeiro plano em tudo que fizermos. Deus tem que ser consultado. Você tem que perceber até que ponto o Senhor esticou a coleirinha. Você tem que perceber até que ponto o Senhor esticou a coleirinha. Até que ponto você pode ir. Essa palavra que você tem em mãos, não é só um livro qualquer, mais um. Não. É norma de vida. É inspiração. A palavra do Senhor, a palavra do Senhor, não é qualquer palavra ou mais uma palavra, não é autoajuda, não é otimismo em gotas, não é para o seu interesse, para você buscar só aqueles versículos que vão ajudá-lo a ganhar mais dinheiro, por exemplo, que vão ajudá-lo a ficar de bem consigo mesmo. Não, a palavra é para ser acolhida por inteiro, com os seus prós e os seus contras. Aquilo que a Cris partilhava ontem, na segunda pregação, lembra? Não, quando o Senhor está mandando perdoar, é para perdoar. Aquilo que eu escrevi no meu livro, é para perdoar sem limites. Não por invenção, mas porque foi o Senhor que falou. Quantas vezes? 7 vezes? Não, 70 vezes, 7 vezes. O Padre Vicente só acrescentou ali, para ficar numa linguagem mais moderna, sem limites. Pronto. Essa expressão ajuda a gente a entender que é sem limites, é sempre. Não é quando você quer, quando você tem vontade, quando te convém, quando você está disposta. Não, é sempre, é sem limites. A palavra não é para a sua conveniência, não. Você tem coleira, você tem um cinto cuidando de você. Isso é cuidado. Aquele que te criou sabe o que é melhor para você. Então, à luz dessa imagem, o Senhor me dizia: pertencemos a Deus, pertencemos a Deus. A mim coube trabalhar com você, rezar com você, uma verdade que está dentro do coração de cada um de nós. Para realmente pertencer a Deus, nós precisamos de restauração. Nós precisamos de renovação. Nós precisamos de cura. Cura. Nós precisamos, em outras palavras, permitir que o nosso autor nos retoque, porque fomos quebrados pelo pecado, porque fomos desarmonizados pelo pecado. O pecado é uma realidade. Mentiram para você nessa ditadura do mundo, nesse mundo de novo dos adversários das coisas de Deus. Mentiram para você que o pecado é só uma realidade, uma ideia religiosa, que o pecado na verdade não existe, é só uma falhazinha de caráter, uma falhazinha de formação, um desvio moral, um desvio qualquer. Não,
O pecado existe. Negar o pecado é negar a realidade mais profunda do ser humano. É negar o que nos faz a verdade daquilo que somos. É negar a antropologia. É negar aquilo que o próprio Cristo nos revelou sobre o ser humano. É negar aquilo que o próprio Jesus, escrita completa do que Deus quer para nós. Jesus é o livro acabado daquilo que Deus quer para nós. Negar o pecado é negar aquilo que foi revelado, aquilo que foi mostrado em toda a Sagrada Escritura, mas principalmente pelo próprio Jesus, ápice de toda a revelação e ponto final de toda a revelação. É nele que nós encontramos a resposta para aquilo que nós somos. Então o pecado não é só uma ideia vaga, não é só uma ideia religiosa que a antropologia cultural acha lá nas religiões para poder aprisionar o ser humano e para poder os padres, os sacerdotes controlar as mentes e os corações. Para com isso, olhe profundamente para a sua realidade e para a realidade à sua volta e tente explicar tudo o que está à nossa volta sem o pecado que nos quebrou. Você sente isso dentro de você? Quantas e quantas vezes eu, Padre Vicente, me coloco diante do espelho e, como São Paulo, digo: ô espinho na carne, quem me livrará? Ô espinho da carne. Parece um anjo de Deus a me esbofetear, para lembrar a minha realidade. Quantas e quantas vezes, Padre Vicente, você não faz o bem que quer, mas acaba fazendo o mal que não quer, acaba fazendo o mal que não desejaria ter feito? E sou só eu que vivo isso? Quantas e quantas vezes você se colocou nessa condição? Quantas e quantas vezes a intenção, mas lá dentro. Então, aquele que conduz a coleirinha, aquele que tem nas mãos a coleirinha, é o autor que precisa nos retocar, é o autor que precisa nos refazer. Ele precisa. Porque sozinho, você faz aquela experiência, sozinho eu não consigo. Senhor, sozinho eu não posso mais. Sozinho não dá mais. E como é bom quando cai a máscara. Como é bom quando cai a ilusão. Como é bom quando a gente deixa quebrar o orgulho. Quando a gente deixa tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne sensível às coisas de Deus. Como é bom quando a gente sai do salto alto, como a gente diz na gíria, quando a gente sai do pedestal, quando a gente consegue se colocar na condição de necessitado, de fraco, de humilhado. Por isso, como é importante quando um cristão verdadeiro sabe o valor da confissão, o valor de se humilhar, no sentido pleno da palavra. Humus, terra, humilde, não é aquele que sempre diz amém para tudo. Humilde é aquele que reconhece que é pó, humus, terra, que conhece a sua condição de terroso, de Adão, de Adão, do feito do barro, do feito do pó da terra,
que sabe a condição de que é fraco, necessitado. Aqui tem um dos segredos de Betânia que eu vou contar para você agora. Você gosta de... Você é bom para guardar segredo? Você é bom para guardar segredo? De verdade? Olha que fofoca é pecado. Você é bom para guardar segredo? Então eu vou te contar um dos segredos de Betânia. Um dos segredos de Betânia é que quem chega em Betânia, seja consagrado, consagrada, filho, filha, pode ser padre, consagrado de carreira, de anos, ou consagrado que chegou ontem, aspirante, discípulo, ele sabe que quando chega a Betânia, é porque ele tem necessidade dela. Ele tem necessidade de estar ali. Porque ele sabe que próximo ao coração de Jesus em Betânia, próximo ao amor misericordioso de Deus em Betânia, ele vai ser amado como ele realmente é. Em Betânia nós não temos problemas com o pecado de ninguém. Eu já falei aqui na Canção Nova, quantas e quantas vezes diante de um filho, de uma filha, eu chego a essa conclusão: meu Deus, se eu tivesse no lugar dele, como Deus é misericordioso para com esse filho, como Deus é misericordioso na vida desse filho, mesmo ele estando lá no fundo do poço, porque se fosse eu no lugar dele, eu tinha feito coisa pior, porque eu conheço o meu pó, eu conheço o meu barro. Então quem sou eu para julgar o pecado de um consagrado, de uma consagrada, o pecado de um filho, uma filha? Não pode me escandalizar, porque eu sou o primeiro a necessitar de Betânia. Eu sei o quanto Betânia me fez um padre, muito melhor. Aquilo que o Monsenhor disse antes, que eu peguei no susto, e na hora certa. Deus é maravilhoso. Eu posso duvidar de tudo, menos da graça de Deus, da providência de Deus na minha vida e na sua vida. Deus sabe a hora certa. Deus sabe o quanto Ele me fez um padre muito melhor em Betânia. E não é porque antes eu era um padre muito derrubadinho, não. É porque Deus sabia da necessidade do meu coração. De vez em quando eu falo para o padre Hélito: não pensa porque você chegou aí, porque você é o bom da boca não, viu? Não pensa não. Você veio porque você sabe o quanto Deus queria resgatar você, o quanto Deus queria fazer de você um padre muito melhor. E assim com todos nós. Então essa é a nossa realidade, é a nossa condição humana. O que está com a coleirinha na mão, que é o seu autor, que é aquele que te fez, que é aquele que te chamou, que é aquele que te vocacionou, como bem lembrou o Padre Lúcio anteriormente, que é aquele que te escolheu, te elegeu e te quis, é aquele que quer te restaurar, porque você precisa dessa restauração. E coloque a mão no seu coração e diga: eu preciso, Senhor, dessa restauração. Eu quero, Senhor, essa restauração. A minha família necessita, Senhor, dessa restauração. A minha família necessita, Senhor, dessa cura. A minha família precisa, Senhor, dessa transformação, dessa renovação. A minha família precisa, Senhor, pertencer a Ti. Eu preciso, Senhor, pertencer a Ti. Por isso,
palavra, para essa minha fala, para essa minha pregação, veio inteira na liturgia de quinta-feira dessa semana que passou. Na hora, me preparando para a missa que lá em Betânia, toda terceira quinta-feira do mês acontece, lá em São João Batista, missa de cura e libertação dedicada a São Miguel Arcanjo. Quando eu fui preparar as leituras, quando eu fui tomar posse dessas leituras, me veio inteira. Não, é essa leitura da minha pregação. A primeira leitura da liturgia de quinta-feira. Dia da memória do grande Papa São Pio X. Um Papa reformador. Um Papa que tinha como lema para o seu papado, olha que coisa, restaurar todas as coisas em Cristo. Restaurar todas as coisas em Cristo. Olha que coisa fantástica. Nosso Senhor já me deu o que eu precisava falar na Canção Nova inteirinha. Porque era esse o tema que me pediram. Restaurados para viver em Deus. E São Pio X tinha como lema: restaurar todas as coisas em Cristo. A primeira leitura, a que você proclamou sobre a sua vida, Ezequiel, de 23 a 20, capítulo 36, de 23 a 27. Nós precisamos desse banho de regeneração do Espírito. Nós precisamos desse banho de regeneração no Espírito. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos restaure, porque toda restauração é obra do Espírito. Me lembro que na Constituição dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, se eu não me engano, no número 5 ou 7, tem um parágrafo que eu sempre achei maravilhoso e que muito me fez rezar ao longo da minha vida de seminário, de religioso e de padre do coração de Jesus, que diz assim, que a obra da reparação é antes de tudo obra do Espírito Santo. Restauração outra coisa não é do que acolhimento do Espírito. Acolhimento do Espírito. Um dos primeiros livros que o Padre Léo escreveu sobre cura interior, trata exatamente sobre isso. Sobre como estar debaixo do coração de Jesus, do coração rasgado de Jesus, estar debaixo da cruz e desse coração aberto, receber a restauração, o homem novo. Aquilo que São João no capítulo 19 fala, no versículo 37. Estar debaixo da cruz de Cristo. Deixar-se lavar pelo sangue do Cordeiro. A cruz, o lanceiro que rasgou o coração de Cristo, fez com que desse coração jorrasse sangue e água. Aquilo que os santos padres viram, os sacramentos da igreja, o nascimento da igreja, o nascimento do homem novo, da mulher nova, a água viva do Espírito que veio para nos regenerar. Olha o evangelho dessa quinta-feira que eu lhes disse. No evangelho de São Mateus, a parábola do banquete. Sabe o banquete? O rei, Jesus conta a parábola do rei que prepara uma festa e convida muita gente. E quando chega na hora da festa, a primeira coisa que o rei faz é ir procurar os convidados para ver se os convidados estão
com vestes adequadas, para ver se os convidados estão com roupa de festa, com roupa de banquete, com roupa apropriada. E então em São Mateus, no capítulo 22, no versículo 11, diz assim: quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa, e perguntou-lhe: amigo, consagrado de Betânia, grave essa palavra, que se eu não conseguir falar sobre isso agora, na missa nós retomamos. Amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? O banquete do rei, o banquete da salvação, é disso que Jesus está falando, o banquete daqueles que acolheram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o banquete daqueles que olharam para a cruz e encontraram a sua verdadeira vocação, encontraram a sua verdadeira identidade, encontraram o significado de ser gente, o significado de ser homem, de ser mulher, de ser salvo, de ser resgatado, e pergunta: que roupa é essa? E aí me vem à mente, ao coração, o Apocalipse, dos que alvejaram suas vestes, onde? No sangue do Cordeiro, no sangue do Redentor, os que deixaram tocar pela salvação do Senhor, os que se banharam no sangue do Redentor, os que se banharam no sangue do Cordeiro, os que alvejaram, que limparam suas vestes, suas roupas no sangue do Cordeiro. É isso, não é isso que o batismo faz conosco? Padre Hélito exibiu há poucos dias, todo faceiro, as fotos da sua sobrinha Nicole, batizada há uma semana atrás, né? Domingo passado, vestidinha de branco. É a veste do batismo. Lá também, no mesmo dia, em Betânia, eu batizei o Davi, que o Padre Lúcio comentou, e também o filho da nossa consagrada, a Ju, a madrinha dele está aí, a Lucília, o Francisco, todos os dois de terninho branco, o Davi e o Francisco, para o batizado. E lá, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a água viva do Espírito, que brotou do coração rasgado de Jesus, o sangue do Redentor, a veste branca. Percebe o que Deus está falando para você? Percebe o sentido profundo de restauração? É esse o Espírito que nós recebemos no batismo, o Espírito que vem generosamente, o Espírito que vem sobre nós para nos restaurar, para lavar as nossas vestes, para de novo nos colocar no cálice do sangue do Redentor, para que de novo a gente possa alvejar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. É por isso que você se confessa, é por isso que você retoma sempre o caminho, é por isso que você vem sempre à Eucaristia. É por isso que você se coloca junto da palavra de Deus, é por isso que você se coloca diante da cruz de Cristo, é por isso que você de novo pede, implora, ora e pede de novo o Espírito Santo. Aquilo que o Papa Francisco, na verdade, aquilo que o Papa Francisco falou, a renovação carismática em Pentecostes, lá em Roma. Pela primeira vez o Papa usou a expressão batismo no Espírito. Pela primeira vez. Os outros, não que não aceitavam a realidade, que a renovação carismática vinha falando, proclamando, dizendo, falando de efusão, falando de renovamento, falando disso, daquilo.
Mas é a primeira vez que um Papa fala, batismo no Espírito, com essa significação, e pedindo para aqueles que vivem debaixo dessa espiritualidade, que tenham a coragem de viver, de primeiro pedir esse batismo do Espírito, para poderem viver esse batismo do Espírito. E eu digo para você, sobretudo para você consagrado de Betânia, consagrada de Betânia, para você filho, filha de Betânia, para você amigo, amiga de Betânia, é disso que nós todos temos necessidade. É disso que eu e você precisamos, do Espírito Santo, dessa promessa, porque é ela que cura, é ela que restaura, a promessa, o Espírito, é ela, essa promessa que faz a obra dentro de nós. É isso que restaurará a sua família, é isso que restaurará a sua casa, é isso que restaurará o seu coração, é isso que te levará a perdoar sem limites, é isso que te levará a pertencer ao Senhor, é isso que te levará a viver inteiro em Deus, deixar-se conduzir pelo Espírito, quando fala a carta aos Gálatas, e como pede a carta aos Romanos no capítulo 8, como pede a carta aos Gálatas no capítulo 5, essa vida no Espírito, é isso, é ela que vai garantir para nós essa pertença ao Senhor, porque essa é a promessa, mas vai mais fundo, é Ele que pode nos restaurar plenamente. Sabe, a imagem para mim está muito clara. Certa vez o Recanto de Curitiba recebeu de um dos padres do Coração de Jesus, de presente, um coração de Jesus lindo, de braços abertos, de coração dilatado. Você olhava para aquele coração, parecia que ele pulsava, que ele saltava, de tão bem feito que era aquele coração. E aquele coração de Jesus ficava no jardim, no Recanto de Curitiba. Imagine aquele recanto bonito de Curitiba, debaixo daquelas araucárias todas. E aí um dos nossos consagrados, o Edjan, teve a ideia de colocar esse coração de Jesus lá no jardim. Ficou lindo. Só faltou um detalhe: proteger a imagem. Só faltou isso. Só esse detalhe. E aí, sujeito à ação do tempo, sujeito à chuva, vento, tempestade, ao frio de Curitiba, à umidade de Curitiba, ora sol, ora chuva. Às vezes lá em Curitiba faz as 4 estações do ano numa vez só. Às vezes a gente passa pelo Recanto de Curitiba, não sei se vocês têm essa sensação, aqui tem muito curitiboca, quer dizer curitiboca não, curitibano. Aqui tem muito curitibano, às vezes a gente não tem essa sensação, que lá faz as 4 estações ao mesmo tempo, né? Então, sujeito às estações, sujeito às intempéries, sujeito a tudo aquilo, aquele Cristo foi se desfigurando, e ficou irreconhecível, mas desfigurando mesmo o rosto, porque ele era de um gesso muito delicado, foi derretendo, aquilo foi derretendo, por fim você não sabia se era o coração de Jesus ou se era algum monstro daqueles de filme japonês que estava lá para atacar quem chegava no Recanto de Curitiba, se era alguma carranca daquelas que os jangadeiros põem na frente para espantar, sei lá, alguma superstição, algum mal. A gente não sabia o que era aquilo. E aí até que um dia tomamos a coragem e falamos, não, vamos levar essa imagem que é tão cara, que tantas vezes eu vi ali, lá na sede provincial dos Deonianos, lá em Curitiba. Vamos restaurar esse negócio. E aí, Padre Lúcio passou, pegou a imagem, levou lá para casa. E graças a Deus, Deus deu a Betânia uma artista plástica. E uma artista plástica muito dedicada, com um talento, um dom muito especial. A dona Tecla. Uma senhorinha,
está lá que é Betânia, já está há muito tempo conosco, lá do interior de Minas, está lá, e ela se dispôs, e a gente viu a dona Tecla restaurando aquela imagem, sabe? Aí uma hora convidava um filho, convidava outro, muito difícil, né? Aquela coisa da restauração, porque um filho não acostumava, um filho não dava certo com a dona Tecla, era muito difícil estar no tempo da dona Tecla também, né? Artista tem essas coisas, vamos pular esse capítulo, pular essa parte, aquela dificuldade toda, mas o fato é que, depois de um trabalho minucioso, delicado, de artista, o coração de Jesus ficou restaurado. E ficaram em destaque duas coisas para mim. Aqui, ó, o Padre Assis que está aqui no meio, o Padre Assis trabalhou muito com a dona Tecla na restauração desse Cristo, trabalhou muito lá, tem as mãos dele ali nessa restauração, né, Padre Assis? E aí, trabalhando aquela imagem, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas, a dona Tecla falou assim: olha, de fato, a estrutura dessa imagem, ela é muito bonita, mas ela é muito frágil, vamos reforçar esse negócio. E aí ela teve a ideia de abrir as costas, acho que o Padre Assis trabalhou muito nisso também, abrir as costas da imagem e colocar dentro da imagem concreto, massa, cimento, para fortalecer a estrutura. Veja, a artista teve essa ideia, não só trabalhar por fora, superficialmente, e por mais bonito, porque não basta só embelezar, era preciso estruturar aquela imagem, porque ela era muito frágil, porque senão, de novo, todas essas coisas que a desfiguraram, poderia desfigurá-la novamente, então vamos reforçar, colocou concreto ali. E a outra coisa que me chamou muita atenção, e foi um presente que ela me deu, ela disse assim: padre, toda aquela coisa lá em Curitiba, quebrou a mão do coração de Jesus, a imagem chegou aqui sem mão, e padre, eu estou com uma ideia, a mão do coração de Jesus tem que ser mão misericordiosa, a gente tem que representar nesse coração mãos misericordiosas. E aí eu tive uma ideia: padre, vou dar um presente para o senhor. Olha a ideia que a dona Tecla teve. Uma vez, minha mãe, indo para lá, eu não sabia de nada, a dona Tecla foi, pegou a minha mãe, pegou as mãos da minha mãe de molde, e fizeram as mãos do coração de Jesus, desse coração de Jesus, para que todas as vezes que eu olhasse para aquela imagem do coração de Jesus, eu me lembrasse que aquela imagem, que o coração de Jesus, não a imagem em si, porque a imagem é só o sinal, o símbolo, a fotografia, a lembrança, a memória, mas para que eu me lembrasse que o coração de Jesus, esse coração aberto na cruz, tem mãos de mãe. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Se você não sabe, eu sei. São as mãos que me deram banho. Quantas e quantas vezes, aquele neguinho ali todo sujo daquilo que você já sabe, ela teve que ir lá pôr água morna na bacia e dar banho. Quantas vezes, doente, ela foi lá cuidar de mim, e não trazia só o remédio. Aliás, pai e mãe, lembre-se disso. Outro dia, falando para pais e mães na Semana da Família, eu lembrava isso. É muito diferente um pai e uma mãe que ama. Os filhos precisam perceber em você, pai e mãe, rituais de amor, gestos de amor. Não basta, presta atenção nisso, pai e mãe, porque o amor vem nos detalhes.
Não basta você mandar o seu filho todos os dias para comer nos restaurantes mais caros e mais chiques que você puder mandá-los, para dizer que você os ama. É preciso que você esteja com eles. É preciso que você se sente ao lado deles. É preciso que você até implique com eles. Coma tudo, menino. Coma verdura. Vai comer tudo. Se não comer tudo, não sai da mesa. Estou lembrando da minha mãe. Falava ontem para uma consagrada aqui da Canção Nova, que nos acolheu ali. Eu aprendi a comer de tudo. E é de tudo mesmo, como jiló, quiabo, coisas que o Padre Hélito não gosta. Quiabo, jiló, almeirão, taioba, que eu sei que o Monsenhor gosta. Como? Coisas, verdura mesmo? Ixi, sabe por quê? Coma. Me lembro como se fosse hoje, menino lá na mesa, a mãe falou assim, olha para minha cara, filho, você acha que a mãe põe veneno aí? Você acha que tem veneno aí? Não, mãe. Então coma, porque eu sei o que é melhor para você. Olha a coleirinha, eu sei o que é melhor para você. Por detrás desse coma, menino, o que estava? Amor. Essas mãos misericordiosas. Então, as mãos do coração de Jesus são mãos de mãe. Mãos misericordiosas, que nos cuidam, que cuidam de você. E aí você vai lembrando da sua mãe, do seu pai, de você mesmo como mãe, como pai, de você ali, nos detalhes da vida, porque é isso que Deus faz conosco. Olha, Ele nos ama com laços humanos, Ele cura as nossas feridas, nos restaura. É palavra, é promessa, é profecia. Olha aqui, meu tempo está indo, mas vamos lá rapidinho. Olha aqui, como eu não estou brincando. Oséias, capítulo 6, versículo 1. Venham, voltemos para o Senhor. Se o mundo nos despedaçou, mas Ele nos trará a cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Oséias, capítulo 6, versículo 1. Depois, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem, comam, venham, comprem vinho, leite, sem dinheiro, sem custo, porque eu amo vocês. Isaías capítulo 55, versículo 1. Vejam, aquele que olha para as nossas feridas, é aquele que nos cura, é aquele que nos ama. E assim a gente podia citar tantos textos, lembrando, e esse amor, essa mão misericordiosa do coração de Jesus, é Espírito Santo, que vem para curar as nossas feridas, para nos restaurar, para fazer conosco o que aquela artista delicada, a Dona Tecla, fez com aquele coração de Jesus, com aquela imagem do coração de Jesus desfigurado. Vem para reforçar a nossa estrutura, porque sozinho você não consegue. Atenção, consagrado de Betânia, para retomar aquilo que o Padre Lúcio nos disse, sozinho você não consegue, sozinho você não conseguirá, sozinho você vai ficar pelo meio do caminho, como tantos já ficaram e ficarão, se não deixarem se regenerar pelo banho do Espírito, se não buscarem esse batismo no Espírito, essa renovação, que é física, psicoafetiva e espiritual. Atenção, filho e filha de Betânia, o menor dos seus problemas é a dependência química. Você não ficará de pé se o Espírito Santo não fortalecer a sua estrutura, não fizer como essa artista delicada, repito, que é a Dona Tecla, e colocar cimento nesse coração de Jesus, cimento dentro dessa imagem, fortalecer as estruturas. Você não ficará de pé, porque o menor dos seus problemas é a dependência química.
por debaixo está o pecado, que estragou a nossa natureza, que fez com que você vivesse longe de Deus, que quebrou a nossa família, que quebrou as relações de amor dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, fazendo com que nós não sentíssemos essa mão misericordiosa que cuida de nós. Você pertence a Deus, e o que Deus está pedindo para você, é que você possa ser restaurado, porque a nossa luta é muito grande, a nossa luta é muito maior do que você pensa. Betânia sabe do que está dizendo. À tarde nós vamos conversar um pouco sobre as investidas do inimigo sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre a vida de um consagrado e uma consagrada de Betânia, e se não cuidar, derruba, fica pelo meio do caminho, desiste mesmo, seja padre, seja celibatário, seja casado, seja solteiro, vai ficar pelo caminho, se não se agarrar naquilo que precisa ser agarrado. O Espírito Santo está nos dizendo, você tem a absoluta necessidade dele, meu irmão, você tem a absoluta necessidade dele, minha irmã, para poder ficar de pé, porque é ele que restaura, é ele que cura as nossas feridas, é ele o único capaz de preencher o nosso coração ferido e machucado, e que o mundo se especializou de cada vez mais ferir e machucar. Por isso eu quero convidar você agora a ficar de pé, nesse pouco tempo que nos resta, para poder clamar mais uma vez a certeza de Deus na sua vida, clamar mais uma vez a força desse Espírito Santo, clamar mais uma vez o poder do Espírito Santo na sua vida, porque você precisa que essa profecia de Ezequiel 36 aconteça na sua vida. É ele que diz: santificarei o meu grande nome, profanado em todas as nações, no meio das quais o profanastes. As nações saberão que eu sou o Senhor, preste atenção, as nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor, quando por meio de vós mostrar minha santidade à vista delas. Percebe o porquê o Senhor quer a sua restauração? Porque você precisa ser sinal dessa santidade para o mundo, aquilo que Monsenhor Jonas nos desafiava ontem, nos desafiava como família Betânia, nos desafiava como pai, como mãe, como família, a vivermos essa santidade que Deus espera de nós. Sem o Espírito Santo, você não conseguirá. A palavra está dizendo: eu tomarei dentre as nações, recolhendo-vos de todos os países, de todos os lugares, e vos conduzirei à vossa terra, derramarei sobre vós essa água pura, e sereis purificados, e vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Toma posse, Espírito Santo, purifica de toda imundície, de todo pecado, de toda idolatria, de toda impureza. E purifica, Espírito Santo. E a palavra continua: eu vos darei um coração novo. Olha a restauração do coração. Eu vos darei um coração novo. Se há ferida aí, se o seu coração está despedaçado, eu vou curar. É promessa. Colocarei em vós um espírito novo, e farei com que andeis debaixo das minhas leis, e cuideis de observar os meus preceitos. É promessa de Deus para você. Erga seus braços e diga: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e realiza a promessa em mim. Vem Espírito Santo com poder, porque eu preciso desse batismo. Espírito Santo, vem Espírito Santo, renova, restaura, cura, liberta. Eu sou, Espírito Santo, essa imagem estragada. Eu sou, Espírito Santo, essa imagem. Eu que sou imagem do coração de Jesus, eu que sou imagem de Jesus, como o Padre Wellington pregava ontem.
Eu reconheço, Senhor, que o tempo, eu reconheço que as tempestades, eu reconheço que as intempéries do mundo, eu reconheço que o pecado, eu reconheço que as minhas más escolhas, eu reconheço que os meus vícios, eu reconheço, Senhor, que a minha dependência química, eu reconheço, Senhor, que tantas e tantas coisas desfiguraram essa imagem em mim. Por isso eu clamo agora, Espírito Santo, vem com poder, dá-me um coração novo, dá-me um espírito novo, refaz essa obra em mim, Espírito Santo, porque eu preciso, porque eu necessito, Espírito Santo, porque a minha família precisa que eu seja esse sinal da santidade que proclamastes na palavra, Senhor. Os meus filhos precisam que eu seja esse sinal dessa santidade que proclamastes hoje, Espírito Santo. Eu mesmo, Espírito Santo, eu não aguento mais, Espírito Santo, essa vida quebrada. Eu não aguento mais, Espírito Santo, essa vida torpe. Eu não aguento mais, Espírito Santo, essa vida no pecado. Eu não aguento mais, Espírito Santo, essa meia vida. Eu não aguento mais, Espírito Santo, essa vida de aparência, de autoimagem, essa vida, Espírito Santo, de apego aos bens materiais, essa vida, Espírito Santo, de dependência do mundo, dessa vida, Espírito Santo, onde eu tenha que ser esse boneco, essa marionete que o mundo diz que eu tenho que ser, Espírito Santo. Eu não quero mais, Espírito Santo, eu quero esse banho de regeneração. Eu peço agora, Espírito Santo, essas vestes novas. Eu quero, Espírito Santo, essa veste nova. E é somente Tu, Espírito Santo, que podes realizar. Por isso vem com poder, Santo Espírito. Solta a sua voz e peça. Quando Estou aqui, sinto paz e amor no Senhor. sinto paz e amor no Senhor. cançãonovaplay.com. Assine já!